Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. A palavra do Senhor é o pão que desce do céu, é o alimento que nós precisamos alimentar a nossa alma e o nosso ser. Nós precisamos desse maná, que é a palavra de Deus, dessa água limpa e pura para a gente poder purificar a nossa mente, o nosso coração. E ela se encontra aqui no livro de Lucas, o capítulo 11 e os versículos 2, 3 e 4, que vai falar sobre a oração do Senhor. E diz assim: E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos a orar. Um dos discípulos de Jesus chegou até ele e falou: Mestre, nos ensina a orar, como João Batista ensinou seus discípulos. Então Jesus Cristo fez essa oração, ensinando a todos os seus discípulos, a todos nós cristãos, a orar a Deus, como a gente chegar diante do Pai do céu, E nós devemos chegar dessa forma, orando dessa forma. E o interessante que a gente vê quando a gente lê toda a Bíblia, Quando a gente lê principalmente os ensinos de Jesus, que é mais no Novo Testamento, a gente não vê os discípulos pedindo a Deus para ensinar eles a pregar, a gente não vê eles pedindo ao Senhor para ensinar eles a expulsar demônios, a curar pessoas. Eles não pedem isso, Eles pedem para que Jesus ensine eles a orar, porque a oração é quando a gente está ali na intimidade com Deus. Então eles queriam saber como se chegar diante de Deus, como se apresentar diante de Deus, e Jesus Cristo ensinou, como Jesus Cristo via sempre orando ao Pai. Jesus estava o tempo todo nos montes, orando, buscando a presença de Deus. Então os discípulos também queriam fazer como Jesus, queria saber como é que a gente se achega diante de Deus. E Jesus ensinou dessa forma: quando orares, dizeis assim: Pai nosso que estás no céu, porque nós que somos filhos de Deus, nós devemos chegar diante dele chamando ele de Pai, pois ele é o nosso Pai. A palavra do Senhor fala lá em João 1,12 que todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador passam a ser filhos de Deus. Então, nós temos como chegar diante de Deus, Como filhos dele, como filhos amados, porque Jesus Cristo nos recebeu, nos aceitou, nós recebemos a Cristo e nós passamos a ser filhos de Deus. Então nós, quando chegar diante de Deus em oração, nós devemos chegar dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado e exaltado, glorificado seja o teu nome. A gente não deve chegar diante de Deus já derramando as nossas reclamações, as nossas dores. Nós devemos chegar diante dele exaltando, glorificando o nome dele, porque só ele é exaltado, só ele merece ser exaltado, só ele merece ser digno de todo louvor e adoração. E essa é a forma que nós devemos chegar diante de Deus. E a gente deve clamar o reino dele sobre nós. Aqui na oração fala, que a gente deve pedir: venha sobre nós o teu reino. Nós devemos pedir o reino de Deus aqui na terra, sobre as nossas vidas, porque se nós somos filhos do rei, nós devemos viver uma parte do reino aqui na terra. Nós devemos viver como se estivéssemos vivendo no reino dos céus. Então nós devemos pedir a Deus e clamar: venha sobre nós o teu reino, faça-se, Pai, a tua vontade na nossa vida, Que a vontade de Deus tem que prevalecer em nós. Então isso mostra quando a gente chega diante de Deus, quando a gente começa a exaltar, a glorificar, quando a gente começa a pedir que o reino dele venha sobre nós, que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas, nós estamos mostrando
dependência de Deus. Nós estamos mostrando que somos dependentes que precisamos dele para guiar os nossos passos, para que ele venha conduzir os nossos caminhos, e ele vai sempre conduzir. E também fala sobre o pão, né, de cada dia, que Deus sempre nos mantém, ele sempre nos dá o nosso pão todos os dias, o pão físico, que é o alimento que a gente precisa para manter o nosso corpo, e o pão espiritual. Ele nos dá o pão espiritual todos os dias, que é a sua palavra. Nós precisamos, como eu sempre falo aqui, todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, pois ela é o combustível para o nosso espírito e para a nossa alma. Então nós devemos sempre pedir o nosso pão de cada dia e agradecer pelo alimento que ele nos dá, né? Para o nosso sustento, sustento do nosso corpo, sustento da nossa casa. Todo mundo precisa de alimento para se manter, mas a gente também precisa. Todo cristão, para se manter firme e forte na presença do Senhor, precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Não tem como se manter sem a palavra. A palavra, como o nosso Senhor Jesus Cristo fala, é o pão vivo. Jesus Cristo é o pão vivo. Então, se Jesus é o pão vivo, a palavra que a palavra é o verbo que se fez carne, que é Jesus. Então, nós devemos nos alimentar desse pão, desse alimento espiritual todos os dias, para que a gente venha manter o nosso espírito cada vez mais próximo de Deus, para que a nossa alma venha a ser alimentada e a nossa vida venha a ser moldada e transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente não se alimenta da palavra, nós vamos nos alimentar de outro tipo de alimento que vai fazer mal para o nosso espírito, que vai fazer mal para a nossa alma. Por isso que é importante ler, meditar na palavra do Senhor, porque ela é a verdade que liberta. Tem muitos falsos ensinos por aí, tem muitos alimentos aí estragados, que as pessoas ensinam somente o que é errado, e isso não vai fazer bem para o corpo, isso não vai fazer bem para a alma, para o espírito. Isso vai, de certa forma, enfraquecer o espírito e a alma, né? Porque só vai estar se alimentando com lixo, só vai estar se alimentando com coisas ensinamentos errados que Deus não ensinou. Por isso que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. É obrigação de todo cristão ler e conhecer a palavra, porque o nosso Senhor Jesus Cristo fala que o povo perece por falta de conhecimento, que o povo erra em não conhecer as escrituras. Então nós devemos conhecer a palavra, nós devemos nos alimentar da palavra. A gente passa tanto tempo fazendo tantas outras coisas durante o dia que a gente deixa o principal, porque o principal de tudo é buscar a presença de Deus, é meditar na palavra, no conhecimento, mergulhar no conhecimento, como a palavra do Senhor diz, siga e prossiga em conhecer ao Senhor. E também aqui fala sobre o perdão, né? Que é muito importante, é algo que nós cristãos devemos ter no nosso coração, é perdão. Porque se a gente não tem perdão, se a gente não perdoa o nosso próximo, Deus não vai nos perdoar. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Aqui fala sobre o perdão para isso, para mostrar que nós não somos perfeitos, para mostrar que nós somos falhos como todo ser humano. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos errar e vamos falhar. Por isso que nós devemos pedir perdão a Deus todos os dias, porque a gente erra, nem que seja em algo simples, né? Nem que seja no nosso pensamento, em alguma palavra que a gente falou, mas a gente sempre vai cometer alguma falha, algum erro, e a gente deve se achegar diante de Deus sempre pedindo perdão e perdoar o nosso próximo, né? Não tem como a gente pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, me perdoa porque eu pequei, porque eu falhei, porque eu cometi algo, mas eu não perdoo fulano me magoou muito, fulano me maltratou demais, eu não perdoo. Não tem como. Se a gente tiver esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, o nosso Deus não vai nos perdoar. Então, essa é a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, é a oração modelo. Nós devemos usá-la durante o nosso dia, não falando de forma repetitiva todos os dias, aquelas mesmas palavras, né, como muitos oram aí,
Eu já fiz muito isso, de orar da mesma forma. Não, nós devemos, como eu já expliquei, se chegar diante de Deus, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, e que só Ele é digno de louvor e adoração, e fazer as nossas petições, fazer os nossos agradecimentos também, colocar diante dEle tudo que está acontecendo conosco, né? Mas nós devemos começar a oração exaltando, glorificando o nome dele, não nos exaltando, não nos glorificando, mas glorificando aquele que pode nos exaltar, né? Porque a palavra do Senhor fala que quando a gente quiser orar, a gente entra no nosso quarto em secreto. A oração é o nosso secreto com Deus. Nós devemos colocar tudo diante dele, literalmente tudo. Nós devemos nos despir diante de Deus, espiritualmente falando, né? E nos despir é colocar tudo diante dele, tudo que está acontecendo conosco, o que nos aflige, o que nos magoa, o que nos deixa tristes, irritados, devemos colocar tudo diante de Deus, porque o nosso Deus, ele entende o nosso coração, e a partir daí, como a palavra fala, né, quando a gente entra em secreto e ora a Deus, ele vai nos exaltar diante de todos, né? Nós devemos clamar e orar sempre a presença de Deus e pedir o nosso pão de cada dia, nos alimentar e perdoar o nosso próximo. É muito importante o perdão. Jesus nos perdoa todos os dias, então nós devemos ter um coração perdoador. Se a gente não consegue perdoar, busque a Deus todos os dias e tenha certeza que Deus vai colocando entendimento, vai colocando perdão no seu coração e você vai conseguir perdoar. Deus vai limpar toda a mágoa, Deus vai limpar toda a amargura do seu coração e isso vai te libertar, porque quando a gente não perdoa, nós que somos aprisionados, nós que ficamos na prisão, não é a outra pessoa da qual a gente não quer liberar perdão. Mesmo se a gente pedir perdão e a pessoa não nos perdoar, nós estamos isentos, nós estamos livres, porque aí é com a pessoa e Deus. Mas nós devemos ter esse coração perdoador, esse coração limpo e puro como o do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente erra e falha todos os dias com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente chega diante dele, ele nos perdoa. É a mesma coisa de um filho. Quando um filho faz algo de errado, eles vêm diante de nós e pede perdão, diante da gente pede perdão, e nós perdoamos e esquecemos. É a mesma coisa que o nosso Deus faz, ele perdoa os nossos pecados e esquece, e nós devemos fazer a mesma coisa, nós devemos perdoar. Não é fácil esquecer, né? A gente também tem que ter essa consciência, não é fácil esquecer, mas quando a gente libera o perdão, vai nos fazer bem, e aquilo não vai se tornar mais aquela angústia e aquela mágoa que ficava tanto no nosso coração, né? Então a gente deve sempre falar: eu perdoo porque Jesus me perdoou, eu perdoo porque sem perdão eu não consigo o perdão de Deus. Então nós devemos ter essa consciência e pedir a Deus para nos ajudar. Tenha certeza, se você não consegue perdoar, peça ajuda a Deus e Ele vai te conceder. Tudo que a gente quiser, a gente tem que colocar em oração diante de Deus. Literalmente tudo. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Deus está sempre atento a nos ouvir. Deus está sempre atento a atender o nosso clamor. A gente não deve pedir a Deus só coisas grandes, só coisas extraordinárias, não. Até as coisas simples do dia a dia nós devemos colocar diante de Deus. E Ele sempre vai nos conduzir a fazer o que é certo. Ele vai sempre colocar no nosso coração o desejo dele, e a gente sempre tem que pedir a vontade dele. Quando for orar, peça sempre a vontade dele sobre a sua vida. Clame a ele para que ele mostre o que ele quer para a sua vida, porque às vezes a gente pede só algo que a gente quer e não o que ele quer para nós. E como a palavra aqui falou, que seja feita sempre a vontade de Deus. Então que a gente venha pedir sempre a vontade de Deus sobre as nossas vidas e que ela prevaleça e que a gente viva o reino do Senhor aqui na terra. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você. Amém?